Isso, e a gente quer entender mesmo, e quer entender essa história que está acontecendo com a Suprema Corte, com o Vorcaro. O que vai dar isso, Marcília? Você que está acompanhando isso aí de perto. Pô, Emílio, eu espero que dê realmente em alguma coisa. Eu estou bastante crente que a gente vai ter uma solução. Veja só, muita gente fala assim, o Brasil é um país da impunidade. O Brasil não é um país da impunidade. Veja o que aconteceu com a Lava Jato. Houve punição. O problema é que o Brasil é o país da despunidade. A gente pune e depois... Se pune bem, dispune melhor ainda. E despune. Então, não existe lugar nenhum do mundo em que você descondena uma pessoa, como aconteceu aqui com o Lula, que você desliquida um banco, como, enfim, tentaram fazer com o Master, e a gente dispune as pessoas que são punidas. Esse é o problema. Então, a gente precisa punir. Isso eu acredito que vai acontecer. Eu acho que a gente está muito perto de um impeachment de ministro, a gente está muito perto dessas pessoas que estão envolvidas nessa turma, como era o grupo de WhatsApp do Vorcaro, serem condenadas. Precisa ser condenado, investigado e delatarem logo antes que os outros sicários, não é? Quebrem dentes. Quebrem dentes, ou quebrem sua própria alma. Se é que foi isso realmente, a gente está aguardando aí as imagens. Queremos as imagens, que as imagens não sumam, como algumas sumiram também. 181 câmeras sumiram, não foi isso? Pois é. No 8 de janeiro, 181 câmeras. O Flávio Dino não sabia que o contrato... É inacreditável. O contrato apagava as imagens, ele não estava muito a par. E aí sumiram essas imagens. Tomara que agora não suma, essas pessoas todas sejam punidas. Acho que está muito próximo de a gente ter alguém delatando. A gente já viu aí, por exemplo, a tal da Marta, né, que era uma das 28 bilhões de namoradas do Vorcaro, se manifestando de que vai ter uma defesa própria, etc. Então, se não fala lá, fala cá, alguém vai falar e essas pessoas serão punidas. Mas a gente precisa vigiar para que não despunam, como aconteceu com os últimos episódios no país. Então, mas para começar a história, o rolo do Vorcaro com o Márcio, o que ele fez de errado ali para ele estar em cana hoje? Bom, primeiro que a gente teve uma fraude imensa, né, aos investidores. O banco tinha lá títulos podres e etc. Enfim, é uma questão do sistema financeiro que ele fraudou todo mundo. E essa fraude não afeta só o investidor, mas afeta todo o sistema financeiro que funciona também, né, na base da confiabilidade. Os outros bancos. Os outros bancos que vão ter que pagar essa conta por causa do fundo garantidor. Todos nós somos clientes de algum banco. E esses bancos todos formam um pool, um combo, de cada um põe um valor e isso é o fundo garantidor que vai pagar essa conta. Eles vão ter que provavelmente repensar até daqui por diante esse fundo garantidor. E frauda também a República, né, Emílio? Eu acho que é isso que ficou bastante evidente. O cara comprou o Brasil inteiro. Comprou todo mundo. Pessoas importantes. Pessoas importantes e um banco desse tamanho. Emílio, olha só, se o Banco Master, com o tamanho e a irrelevância que tinha, conseguiu comprar o Brasil inteiro, imagina o que não pode fazer o crime organizado. Exato. As facções criminosas dentro do país, que aliás o governo recusa-se assim nomeá-las, e a gente já está vendo que o Trump vai considerar, querendo ou não, facções criminosas é necessário mesmo. Porque a gente tem um problema sério no país. Imagina o poder que não tem uma facção se o Master conseguiu fazer o que fez. E fez, né? As fintechs tinham algumas relações com alguns grupos. Pois é, fora se uma coisa não tiver ligada à outra e se tudo não tiver ligado ao escândalo do INSS, etc, etc. Então, mas aí o Vorcaro, ele tinha pessoas importantes dentro do Banco Central, dentro de vigilância, para saber até que ponto ele podia roubar, é isso? Pois é, e aí... Eu não consigo entender isso. Então, esse é um ponto importante. Por que o Vorcaro precisava de tantas relações? É só o banco? A questão dele é só com o banco? E eu creio que as investigações vão chegar num determinado momento em que descubram que o banco talvez fosse uma fachada para outras negociatas. Negociatas em que essas autoridades estivessem envolvidas. Talvez a gente tivesse ali no Banco Master uma sede que tinha tentáculos em tantos lugares, em todos os lugares brasileiros. Então, eu estou falando aqui de crime organizado, estou falando aqui de lavagem de dinheiro. Para que você tem um banco e tem um sicário?
Ué, não precisa ter um sicário para ter um banco, né? Então por que ele tinha essas pessoas debaixo da asa dele? Por que ele precisava de tantas relações, comprar todo mundo? Será que o interesse era só esse? Creio que não. Mas aí as investigações vão avançar. É possível que o Banco Master ele fosse talvez mesmo um polo irradiador de problemas muito maiores ligados a crime organizado, facções e outros escândalos mais que envolvam essas autoridades. Entendi. É um bicho enorme. Ô, doutor, você é advogado também, né? A gente está no início, né? Então isso é a ponta a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Só que só nesse ponto, como você é advogado, existe um negócio que chama-se tráfico de influência. Você tem uma empresa, um banco, e você transita e contrata advogados que têm relação com o nosso STF, é uma coisa que não fecha a conta. Em nenhum país do mundo a gente consegue ver isso. Então a gente tem 2 ministros aí supostamente envolvidos e precisam explicar essa relação. Porque tem no celular, tem o resort, né? Tem você viu a última mensagem, ela classifica que tem uma relação. Aonde está esse lugar que a gente pode, pelo menos, ter uma manifestação? A gente, as últimas, primeiro que a relação com o Toffoli, vamos dizer, a suposta, porque, enfim, está em investigação, espero que esteja em investigação, mas o próprio Toffoli, ele confessou que ele era sócio da empresa, da Mari. Mas parou essa investigação, parou. Pois é, parou por quê? Porque o Gilmar Mendes deu uma decisão mandrake, né? Criou uma relatoria paralela ao André Mendonça, esse caso está com o André Mendonça. Sim. O caso do Lulinha, que se origina da CPMI o André do INSS, é o André Mendonça. Que assina. E o do Marid, que está ligado ao Master, está com o André Mendonça. O que eles... Olha esse caso do Gilmar Mendes, olha que bizarro. O que aconteceu? Tinha um processo de 2021 sobre a CPI da Covid de uma produtora brasileira, que era a autora. Estava encerrado o caso. A Marid peticiona no meio desse processo encerrado e pede o mesmo benefício que foi obtido lá. O Gilmar Mendes, que foi o relator do caso de 2021, fala, opa, é comigo mesmo, e dá. Entendi. De ofício, sem ninguém pedir, dá um habeas corpus sem ninguém pedir, ainda inventa isso. Quer dizer, a gente está nesse lugar. Então, é muito sério tudo isso. E quando o Toffoli topa, digamos assim, assume, confessa que era sócio da Maridit, a gente precisa entender que essa Maridit estava ligada ao REAG, o REAG está ligado ao Master e o Master estava sendo investigado pelo Toffoli. E o REAG foi um dos compradores do resort. Portanto, o Toffoli ele assumiu, ele confessou. Ao confessar que ele estava com a Marit, era sócio da Marit, ele confessa que ele teve relação com o resort. Um resort que tinha um cassino clandestino. É essa relação que precisa ser investigada. Isso todo mundo sabia, né, também. Pois é, mas agora está escancarado. Aí teve o jornal foi lá, entrevistaram... Mostraram o resort, mas mostraram o cara descendo. Estão jogando areia agora em cima, ele precisa se tornar um investigado. Ele não é só que ele tem que sair do caso, não é só uma questão de impeachment. Exato. O Toffoli precisa ser investigado. O Moraes também, ao dar as explicações, ele deu explicações. Agora eu adorei essas últimas notas do Moraes, porque ele falou assim, eu não tive viagens privadas com o Vorcaro. Isso. Bom, mas então teve, privadas não teve? Teve quais? Abertas, públicas. Não estive no endereço, neste endereço. Então teve outros. Parece que a tua mulher está interrogando, você saiu pra balada? Quando a gente não foi pra essa. A gente precisa contar uma puta história. Você tem que dar uma volta enorme. É aquela história, né? Você tá com vontade de sair agora aqui e tomar um cafezinho no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro. Vai contar isso pra tua mulher que você tá com essa vontade. Por que você vai tomar café hoje? Você responde, não tava no bar, eu tava na calçada do bar. Não era pra você chegar e falar assim, eu nunca estive com o Vorcaro, nunca viajei pra nenhum endereço desse. Mas não foi isso que foi dito. Agora também, essa nota da esposa do Moraes também é bem esquisita que saiu hoje. Porque tirou do... Pois é, a nota da esposa dele diz assim, primeiro que ela assume que ela era responsável, uma das funções que ela disse que exerceu foi de fazer o compliance do Master. Isso. Agora, ela é do compliance. Você é do compliance, não viu? Não tinha coisa melhor para dizer? Porque o Vorcaro foi preso numa operação chamada Compliance Zero. É o nome da operação, inclusive. Ela é responsável. Aí ela vai lá e diz que foi responsável. Aí depois ela fala o seguinte, eu fiz 94... reuniões
e dei 36 pareceres. Se você em 22 meses de prestação de serviço e ganhava 3,6 milhões por mês, que dava em 3 anos os tais dos 129 milhões. Se você pegar 94 reuniões e 36 pareceres, dividir isso por 22 meses, que foi o tempo da prestação de serviço, dá 4 reuniões por mês e um parecer. Se você, Emílio, pensar, fazer 1 milhão um parecer por mês, vai... 1 milhão. Um ex-ministro do STF, se você procurar ele para dar um parecer, ele vai te cobrar 500 mil no máximo. É, isso aí. Ela cobrava, vamos lá. Eu tô dando de bandeja. Tá bom. 1 milhão. Só Promoção, na promoção. Na promoção, 1 milhão. E aí você pega 4 reuniões. Se cada reunião custasse 200 mil reais, certo. Uma reuniãozinha, 200 mil reais. Estou falando de valores irreais. Não dá os 3,6 milhões. Então, as explicações deles só estão complicando ainda mais. Mas eles estão acuados, estão na parede e por isso estão explicando, e isso é bom.